Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Isso mesmo. O tema escolhido para o nosso chá e terapia desta quinta-feira foi ansiedade. E eu já vou te adiantar que eu vou compartilhar 3 técnicas muito poderosas para te ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade de forma prática. Ou seja, você mesmo vai conseguir aplicar essas 3 técnicas que eu vou colocar aqui para vocês hoje no nosso encontro. Então aproveite para compartilhar essa live com as pessoas que você acredita que pode se beneficiar, que estão sofrendo com ansiedade. Cada vez mais pessoas estão me procurando por conta desse sintoma. E por isso que eu decidi, então, colocar esse tema aqui para a gente conversar hoje, tá? O Brasil, gente, nos estudos que a gente tem, ele é considerado um país onde tem o maior número de pessoas que estão sofrendo com sintomas de ansiedade. Então, a gente precisa entender mais a fundo o que está acontecendo, o que está por trás dos sintomas de ansiedade, para que dessa forma, realmente, a gente consiga encontrar uma solução que seja realmente eficaz. Quando a gente entende o que está por trás disso, a gente tem uma ferramenta muito poderosa na mão de poder, então, fazer diferente, tá? Tudo isso acontece, os nossos sintomas de ansiedade, eles surgem porque uma parte do nosso cérebro, que é chamada de amígdala cerebral, ela está ativada. Então, quando ela está ativada, o que ela vai fazer? Ela vai disparar sintomas de estresse e de ansiedade no nosso corpo. Boa noite, minha linda. Boa noite, Ilza. Vamos aproveitar e compartilhar essa live com as pessoas, porque hoje eu vou compartilhar aqui 3 técnicas para ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Mas antes disso, antes da gente ir diretamente para as técnicas, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a ansiedade, sobre umas possíveis origens emocionais, para que realmente você consiga aliviar esses sintomas, tá? Muitas vezes eu atendo muitas pessoas que me procuram por conta de outros problemas físicos e ao longo da sessão também me falam, mas eu também sofro com sintomas de ansiedade. E às vezes acabam agendando uma nova sessão para trabalhar esse sintoma em específico. Porque isso está cada vez mais comum, como eu disse ali no nosso começo. E muitas pessoas estão tomando medicamentos para aliviar esses sintomas. E o que eu gosto de deixar claro é que o medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai desacelerar esses sintomas. Ele vai agir ali no sistema nervoso autônomo, mas ele vai desativar um pouquinho ali. Só que o que acontece? Quando a gente para de tomar a medicação, normalmente os sintomas voltam. Por quê? Porque ele só está reduzindo os sintomas, ele não está agindo na raiz, na causa da ansiedade. Então, por isso que a gente precisa conhecer de onde vem a minha ansiedade para que a gente possa, então, fazer de forma diferente. Porque se a gente não consegue entender o que está despertando a minha ansiedade, fica mais difícil. Boa noite, Maria Cecília. Boa noite, Raquel. Boa noite, Verônica. Sejam todas bem-vindas. Então, eu quero colocar aqui para vocês que a gente tem no nosso organismo o sistema nervoso autônomo, que é responsável por quê? Por regular as nossas emoções, algumas enzimas, os nossos hormônios. Então, a gente precisa entender que a ansiedade é justamente um desequilíbrio desse sistema nervoso autônomo do nosso corpo, tá? Então, a gente tem 2 sistemas. A gente tem o sistema nervoso autônomo que é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é o que nos coloca em ação, nos deixa alerta ao longo do dia. E o parasimpático é o da noite, é o de relaxamento. Quando tudo isso está em equilíbrio, a gente tem uma vida normal. O problema está que a ansiedade, ela é uma ativação do sistema nervoso simpático. Então, é um sistema de alerta, é o sistema de luta e fuga do corpo. Então, ele não consegue permitir que o corpo entre no outro estado, que é o do parasimpático, que é o do relaxamento. Mas o legal de tudo isso é que a gente tem técnicas naturais para poder regular esse sistema nervoso autônomo e então tirar esse sistema de alerta do nosso corpo.
Porque quando a ansiedade vem, é como se ligasse ali um farol, uma lanterna, falando para o corpo, perigo, 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 perigo. Então, esses sintomas, ele vem o quê? Para te proteger. Ele vem para te mostrar que você precisa, você ativa o sistema nervoso simpático, você precisa o quê? Ativar a proteção. Você precisa ou lutar ou fugir desse perigo que o corpo está colocando ali para você. E muitas vezes, eu quero que vocês coloquem aqui para mim, quem aqui está sofrendo hoje em dia com sintomas de ansiedade? Coloca eu aqui para mim, só para eu saber um pouquinho mais e para a gente continuar aqui a nossa live de hoje. Quem está sofrendo com sintomas de ansiedade, coloca eu aqui, por favor. Alá, Mari, Valesca, né? É legal a gente entender, gente, que todos nós temos sintomas de ansiedade. A ansiedade, Thalita, Ilza, Mari, olha lá, quanta gente. Fica aqui comigo, então, pessoal, até o fim, que eu vou dar as 3 técnicas poderosas para vocês aplicarem todo dia e vocês vão ver que resultados incríveis. Eu passo isso para os meus pacientes e os resultados são muito bons mesmo. A Ilza está tratando com medicação. Ilza, não é bem isso que eu estou te falando. A medicação, ela desacelera os sintomas, mas se você para a medicação, os sintomas voltam, né? Ah lá, Verônica, isso aí. Gente, a ansiedade, como eu estava falando, ela é um sentir normal a todos nós. É por conta dela que a gente desenvolve os nossos projetos. Por quê? Por exemplo, se eu não tivesse um grau de ansiedade, eu jamais ia começar, por exemplo, desenvolver projetos aqui nas redes sociais. Então, eu tenho que ter isso no meu corpo para me colocar em ação, para que eu faça. Isso é considerado, que a gente fala, uma ansiedade funcional, que todos nós temos. O problema está na ansiedade disfuncional. Na disfuncional, ela te coloca em sinal de alerta o tempo inteiro e você começa a ter sintomas físicos. Tem pessoas que têm aqui, coloca aqui, vocês que colocaram para mim, Ilza, Verônica, Thalita, Mari, Valesca, que vocês, quais são os sintomas físicos que vocês sentem? Tem pessoas que sentem até que estão fisicamente sentindo que estão infartando, tem pessoas que não conseguem respirar, tem pessoas que sentem dor no peito, tem pessoas que suam frio, tem pessoas que sentem muito medo. E cada pessoa, ela tem o seu sentir específico diante dessa ansiedade, né? Existem diversos tipos e a gente está falando aqui de uma ansiedade mais generalizada, tá? A gente tem subdivisões, mas eu não consigo falar sobre todas aqui no nosso encontro, então estou falando de uma forma mais geral para ajudar todo mundo aqui. E aí a gente tem o quê? Então, que reorganizar o nosso sistema nervoso autônomo para que a gente consiga, então, equilibrar esses sintomas, né? Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Coloca aqui para mim. Veja, Thalita. Veja se voltou. Veja se vocês estão me ouvindo, se tá mudo. Voltou? Ah, então tá bom. Gente, se vocês em algum momento não me escutarem, vão colocando aqui para mim, porque pra gente não perder nada daí, tá bom? Voltando aqui. Uma das técnicas que é muito poderosa é a meditação. Só que, gente, coloca aqui para mim quem em crise de ansiedade consegue meditar. Eu acho que não, né? Mas é uma técnica muito poderosa. É uma técnica para quem já está num processo mais de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e traz respostas muito positivas. Eu vou compartilhar, eu tenho um grupo, Caminhos para a Autocura dos Sintomas, um grupo de WhatsApp, quem quiser entrar, que não está ainda no grupo, o link está na minha bio, basta entrar lá para participar. Eu vou compartilhar amanhã pela manhã, para dar tempo de todo mundo entrar, uma meditação guiada para dar uma tranquilidade maior. Por que eu não vou fazer isso aqui agora? Porque eu vou trazer técnicas mais eficazes e mais rápidas para quando você está no processo de crise. Mas para quem já está num processo de mais autodesenvolvimento, eu vou compartilhar lá no grupo amanhã uma meditação guiada para bem-estar, para reduzir um pouquinho esses sintomas. Então, se você não está no grupo, depois que terminar aqui o nosso encontro, vai lá no link da minha bio, entra no grupo para você participar e para você receber essa meditação.
Vai lá, a Ilza colocou sudorese, dor no peito, dormência nos membros superiores e inferiores, falta de ar e tudo ao mesmo tempo. Isso mesmo, e são sintomas realmente físicos. E a gente também pode ter alterações no nosso intestino por conta de sintomas de ansiedade. A gente pode ter uma redução da nossa qualidade do sono por conta da nossa ansiedade. A gente pode aumentar os nossos batimentos cardíacos por conta da nossa ansiedade. A gente deixa a respiração curta e com falta de ar por conta da nossa ansiedade. A gente pode ter uma alteração no nosso apetite para mais ou para menos, vai depender de cada um e de cada tipo de conflito, por conta da ansiedade. Tudo isso são consequências da ansiedade, tá? Essas técnicas que eu vou passar para vocês, elas vão agir como? Na regulação do sistema nervoso autônomo que eu te falei, para trabalhar o equilíbrio do simpático com o parasimpático. Ou seja, se a ansiedade ela está no simpático, nós vamos trabalhar numa técnica que vai ativar o parasimpático para fazer esse equilíbrio e você conseguir se sentir melhor, tá? Mas é importante deixar claro que a gente precisa, para desarmar esse programa biológico, ir na raiz e no porquê que isso está acontecendo. E quando a gente fala de crise de ansiedade, a primeira chave que eu deixo, a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é que a ansiedade, ela não é psicológica. Então, se ela não é psicológica, você não está vivenciando isso de forma aleatória, você não está vivenciando isso à toa, tá? Existe uma alteração fisiológica do seu corpo para que isso aconteça. E quando isso acontece, ela está respondendo, o seu corpo está respondendo uma situação que para ele é um perigo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é não se culpar por estar sentindo ansiedade. Quem aqui, coloca para mim aqui no chat, quem aqui se sente culpada às vezes, por estar sentindo tudo isso, né? Porque às vezes a gente acha, ai, será que é coisa da minha cabeça? Ai, de novo, ai, você sempre tem isso, né? Às vezes a gente acaba escutando muito sobre isso e isso a gente acaba gerando um sentimento de culpa na gente. Mas entender que isso não é psicológico, você não tem esses sintomas porque você quer, e sim porque é uma alteração fisiológica do corpo, vai te ajudar a já começar a identificar outras possibilidades, tá? E cada sintoma que você tem se relaciona aos conflitos de vida que você possui. E esses conflitos de vida que a gente fala, eles podem se transformar em sintomas quando não são resolvidos. O que é, então, a ansiedade? A ansiedade, você já deve ter ouvido falar, que são os nossos excessos de futuro. Quem aqui já ouviu falar, ansiedade é excesso de futuro? Né? A gente vive no futuro, a gente está no futuro com sintomas de ansiedade e a gente não está vivendo o momento presente. Quando a gente consegue se conectar com o momento presente, é mais fácil realmente a gente aliviar os sintomas. Mas é difícil conseguir fazer isso sozinho. Né? A gente não consegue. Quando está na crise de ansiedade, você não consegue regular e controlar os seus sintomas que está acontecendo. E a ansiedade nada mais é, então, do que uma antecipação das próximas cenas que iriam acontecer. O grande problema é que muitas vezes essas cenas não acontecem. Então, aí, às vezes, a gente fica no sistema de alerta porque nosso corpo está disparando esses sintomas. Né? Mas se você mostra ali para o seu corpo que está tudo bem, ele pode reduzir esses sintomas. Como que a gente faz, então? Começa se perguntando, por que eu preciso antecipar as cenas da minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente começa a fazer para entender o porquê dos sintomas de ansiedade, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho das causas, então. As causas, a primeira causa que desperta a ansiedade são os que a gente chama de gatilhos. Gatilhos são coisas, situações, pequenos eventos que despertam no nosso organismo, no nosso corpo, que é algo que semelhante a um grande perigo que a gente passou.
Por exemplo, é um gatilho que faz o seu corpo automaticamente, sem que você precise pensar, entre em luta ou fuga, em sinal de alerta ali do nosso sistema nervoso simpático, para que você possa então reagir, para que você possa enfrentar. Só que muitas vezes a gente não consegue, a gente fica ali paralisado. O corpo dispara tudo isso e a gente não consegue. E isso pode acontecer por um exemplo real, por exemplo, um acidente. Acontece um acidente, a forma pela qual você vivencia aquele acidente vai te trazer alguns sintomas. Vamos supor que tem 4 pessoas no mesmo carro que sofrem o mesmo acidente. Cada pessoa vai perceber de uma forma e cada percepção vai trazer sintomas diferentes para cada uma. Então, não é o que você vive, o evento, o acidente, aqui no caso do nosso exemplo, mas como você vive através das suas percepções. As suas percepções são moldadas pelas suas experiências de vida. E no momento desse evento que foi traumático, o teu cérebro vai tirar uma fotografia. E dentro dessa fotografia vai ter local, horário, pessoas, sons, cheiros. Tudo isso são gatilhos que ficam armazenados e quando você entra em contato com eles, o teu corpo entra em sinal de alerta e os sintomas de ansiedade então surgem, porque começa a ser disparado adrenalina, noradrenalina, para fazer com que você entre em ação, para o teu corpo ser protegido. Então a gente começa então a entrar numa primeira crise e o grande problema está que muitas vezes a gente vai ter medo de uma próxima crise. A gente tem medo de continuar, a gente tem medo de ter de volta aqueles mesmos sintomas que é tão difícil de controlar, que é tão difícil de sair. Então, os gatilhos podem ser os cheiros, podem ser os sons, pode ser o tipo de voz, pode ser... Às vezes você está assistindo um filme e aí desperta o sintoma de ansiedade. O que será nesse filme que te fez lembrar que você tem um perigo, vivenciou um perigo? Às vezes um simples tom de voz, às vezes é uma imagem que te faz relembrar algumas coisas, pode então estar te despertando esses sintomas de ansiedade, tá? Então, o cérebro vai trazendo sempre pra gente essas preocupações, esse estado de alerta, para quê? Para que possa nos proteger, para que a gente possa, então, ter mais tempo para conseguir garantir a nossa sobrevivência, porque ele não sabe que aquilo não vai acontecer, mas ele sabe que aquilo um dia foi um perigo. Então, a gente precisa estar identificando o que foi para mostrar para o nosso corpo que aquele perigo já não está mais ali. E aí eu começo a te perguntar, como que foi a sua infância? Por que eu te faço essa pergunta? Porque muitas coisas da nossa vida adulta têm a ressonância lá com a nossa infância. Então eu te pergunto, como que foi essa sua infância? Porque normalmente a criança, ela se sente às vezes desprotegida. E quando a gente não tem uma proteção, a gente pode então se sentir muito vulnerável e a gente pode então ter os sintomas de ansiedade ali na vida adulta, sim, por conta disso. Se você é casado, se você é casada, como que é o seu relacionamento? É um relacionamento tranquilo? É um relacionamento mais tóxico? Como que é o seu relacionamento dentro de casa? Isso também são gatilhos, também são sintomas que vão ser despertados ali. Como que é o seu ambiente familiar? Como que são as suas relações? Como que é o seu ambiente de trabalho? Você pratica ou não algum tipo de atividade física? Você dorme bem, não dorme? Como que é a sua rotina de sono? Pratica algum tipo de higiene do sono ou não? Como que você faz? Dorme sempre no mesmo horário, não dorme, né? Você se alimenta bem? Como que é o seu tipo de alimentação? Quais são esses tipos, né? Porque a gente tem alimentos que são mais simpaticotônicos, que também podem despertar esses sintomas ali de ansiedade. Então, tudo isso pode estar despertando o início da sua ansiedade. Uma outra causa que também é muito comum, e isso eu vou te falar pela minha experiência clínica, talvez seja a mais comum que desperte muita ansiedade,
são os problemas financeiros. Os problemas financeiros, eles estão no ranking, vamos te dizer, pelo menos da minha experiência clínica, no ranking número 1 das crises de ansiedade. Por quê? Porque ele traz pra gente uma percepção do medo da falta, do medo da escassez, do medo da carência, medo de perder tudo, medo de não conseguir comprar o alimento para minha família, medo de não conseguir manter a minha moradia. Ele desperta muitos medos em nós. E a ansiedade, o pano de fundo dela são grandes medos. São grandes medos. Então, assim, essa é uma situação que desperta muito a sensação de medo, porque a sensação de ansiedade, porque esse tipo de medo faz com que a gente desperte o nosso corpo, o sistema de alerta, o sistema de perigo, e porque tudo isso é vital na nossa vida. Então, o grande ponto é que a ansiedade, ela é um grande medo do quê? De enfrentar uma situação de frente. Quando a gente está ali se sentindo impotente diante de uma situação, quando a gente se sente desamparado diante de uma situação, quando a gente se sente sozinho diante de uma situação. Então, aí a gente precisa enfrentar um problema, mas a gente não consegue. Então, o nosso corpo vai fazer o quê? Disparar adrenalina, noradrenalina, e surge, então, os sintomas de ansiedade. É muito difícil, gente, mas muito difícil mesmo. Uma pessoa que é plena, que você vê que está realmente bem, estar sofrendo com sintomas de ansiedade. Normalmente, as pessoas que têm sintomas de ansiedade, elas se sentem desvalorizadas, elas se sentem impotentes, elas se sentem sozinhas, desamparadas, desprotegidas, elas se cobram demais, elas se culpam demais. Tudo isso são características de pessoas que vêm sofrendo com sintomas de ansiedade. Então, se você vem se cobrando demais, se sentindo impotente, desvalorizada, né, sozinha, abandonada, desprotegida, isso pode, então, estar trazendo sintomas de ansiedade para você. E agora eu queria começar, então, para a gente já estar finalizando aqui, compartilhando com vocês as técnicas para que vocês possam estar aplicando em vocês, para que vocês sintam já um bem-estar, para que vocês consigam, então, se auto-aplicar e se autogerenciar um pouquinho desses sintomas que são realmente muito desconfortáveis. Como que vai funcionar? A gente vai fazer 3 técnicas juntos aqui agora, para que a gente possa, então, regular o sistema nervoso autônomo, para que a gente possa, então, ativar o parasimpático, que é justamente o do relaxamento, tá? Então, são técnicas corporais que eu vou ensinar aqui para vocês, para a gente relaxar um pouquinho e vocês vão sentir os benefícios disso. Então, se você conhece alguém que está sofrendo com ansiedade, aproveita e compartilha aqui para ela entrar a tempo aqui de pegar essas técnicas também e poder realizar junto com a gente, tá? Então, primeiramente eu vou ensinar e depois a gente vai estar fazendo juntos aqui, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre a ansiedade antes da gente começar aqui com a nossa técnica? Se tiver, pode colocar. Enquanto eu dei um tempinho para vocês estarem compartilhando aqui a live com as pessoas, para a gente já ir direto para as nossas técnicas para relaxar e para desativar ali os sintomas de ansiedade. Vamos lá, então. Então, a gente vai fazer a primeira técnica, que é de relaxar e de alongar a nossa coluna cervical. Quando eu falo em relaxar, a gente precisa o quê? Fechar os nossos olhos. Quando a gente fecha os nossos olhos, ele é um ativador do nosso sistema nervoso parasimpático. Então, primeiramente eu vou ensinar e aí a gente vai fazer juntos aqui, tá? Então, você vai fechar os seus olhos para que a gente possa ter esse relaxamento e vai fazer uma flexão aqui do pescoço. Quando a gente estica essa musculatura do pescoço de trás, o que a gente faz? A gente vai ter aqui embaixo, né, na base do crânio, a gente tem o que a gente chama de quarto ventrículo. E ali tem um líquor. E quando a gente faz esse estiramento, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar esse líquor, que é responsável pelo equilíbrio do sistema nervoso parasimpático.
Talvez quando você tem dor de cabeça, você já acaba fazendo esse movimento para dar uma relaxada. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui agora para a gente conseguir reduzir os sintomas de ansiedade, tá? Então a gente vai fechar os olhos e vai fazer esse alongamento. Sinta esticar o seu pescoço. Eu vou contar até 10 e aí a gente vai estar fazendo juntos. Primeiramente, a gente vai fazer para frente, depois a gente vai fazer para um lado e depois a gente vai estar fazendo para o outro lado. Quando a gente finalizar esses 3, eu quero que vocês escrevam aqui para mim como vocês estão se sentindo, combinado? Então vamos lá. Fechem os olhos. Sente-se numa posição confortável. Puxe o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxe o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. E agora coloque a sua mão no pescoço e faça um leve alongamento. Isso. Eu vou contar até 10 e você vai mantendo esse alongamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Com os olhos fechados, vamos alongar para a esquerda. Se você precisar, abra os seus olhos só para ver a posição, mas faça o exercício com os olhos fechados. E vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para o outro lado, a mesma coisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muito bem. Relaxa aqui. Isso. Puxa o ar, segura e solta. Muito bem. Mais uma vez. Puxa o ar, segura e solta. Quanto mais você fizer ao longo desse dia, esse simples alongamento, mantendo a sua respiração, mais benefícios você vai sentir. Não precisa esperar ter uma crise para você estar fazendo. Faça isso ao longo do seu dia, para que você vá ativando o sistema nervoso autônomo nesse equilíbrio, já que você está com o simpático mais ativo ali. Vamos fazendo isso. Vamos para a segunda técnica, então? Aqui na região do nosso peito, a gente tem uma glândula que chama timo. Essa glândula, quando a gente tem traumas emocionais, feridas emocionais, a gente tem ela sobrecarregada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa posição com as mãos e vai colocar bem aqui, ó, entre o peito, na altura aqui do seu braço, você coloca a sua mão assim, aqui, tá? E a outra mão da mesma maneira embaixo. Isso. E aí você vai o quê? Fechar seus olhos. Você só vai segurar aqui, tá? E vai deixar seu pescoço solto. E vai respirar com os olhos fechados. Eu vou contar até 10. Deixa seu corpo só agir. Deixa ele, só sinta. Tem pessoas que vai sentir um alívio, tem pessoas que vai sentir um desconforto. Tudo vai depender de como estão suas emoções. Mantenha seu dedo aqui, então, as suas duas mãos nessa região. Puxa o ar e solta. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí pode abrir seus olhos, pode ir soltando as mãos. Isso. Tem pessoas que podem se sentir mais aliviadas, tem pessoas que podem se sentir mais desconfortáveis, mas faça essa técnica para você equilibrar as ansiedades. Ela, quanto mais você fizer, mais benefício você vai ter, mais regulando suas emoções você vai estar fazendo. Lembrando que essas técnicas são técnicas que a gente usa ali nas emergências, quando a gente está acontecendo os sintomas, as crises de ansiedade. Mas a gente precisa olhar para a raiz de tudo isso. E é isso que eu te convido aqui a estar olhando, tá? E uma última técnica que eu gosto muito de fazer é a respiração, que a gente fala alternada, né? Como que a gente faz? A gente tampa o nariz e puxa o ar, e depois a gente troca e solta o ar. A gente faz 4 respirações, 4 ciclos, para que a gente se sinta essa sensação de regular o sistema nervoso autônomo. Então vamos lá? Então tampe o nariz, vamos lá. Puxa o ar, troca e solta. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Mais uma vez, puxa o ar e solta. Puxa o ar, trocou e solta. Último ciclo, vamos lá? Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Agora com os dois narizes juntos. E solta. A nossa respiração, ela modula o nosso sistema nervoso autônomo e ela regula as nossas emoções. Essas são as 3 técnicas que eu compartilho hoje aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de toda essas técnicas, né, de alívios rápidos para os sintomas de ansiedade. São técnicas realmente muito eficazes, técnicas naturais de ativação do nosso corpo, da nossa cura, do que a gente tem dentro da gente, que a gente consegue, então, promover um bem-estar. Se você deseja receber a meditação que eu vou mandar, se você deseja saber mais, o nosso canal oficial ali de comunicação, de escolher temas para os nossos encontros, é ali no nosso grupo do WhatsApp. O link está na minha bio, basta você entrar para poder participar, tá? E amanhã pela manhã, então, eu vou compartilhar a meditação também para ajudar. Eu falo, se você conhece alguém, compartilha essa live que vai ficar gravada para ajudar essa pessoa a praticar essas técnicas também. Pratique você que sente também diariamente essas técnicas, faz ao acordar essa respiração, que você vai ver, ela tende a manter você nesse estágio por muito tempo, mantém bem. Então faça isso, mostre para o seu corpo esse equilíbrio, você merece viver bem, tá? E se você deseja olhar para a sua história, e se você deseja entender melhor um pouquinho dos seus sintomas, eu estou aqui à disposição também para poder te guiar nesse processo. Lá na minha bio também tem o nosso WhatsApp para que você possa perguntar como que funciona as sessões, atendimentos, como que você faz para agendar o seu atendimento online para identificar a origem emocional dos sintomas e dessa forma poder resgatar a sua qualidade de vida, ok? Eu espero que todas tenham gostado. Não deixe de compartilhar. Essa é uma forma muito... Quando a gente compartilha, quando a gente
as redes sociais entendem que esse conteúdo tem valor e ele ajuda a gente a entregar mais. Então, é sobre isso, sobre poder ajudar o próximo. Eu estou aqui disponibilizando do meu tempo, então contribua com alguém também que pode se beneficiar com essa live, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo encontro.